E aí, pessoal, tudo certo? Canal Matemática para Iniciantes, mais um vídeo aqui hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito e a definição de integrais, nessa ferramenta integral que é usada no nível superior para fazer cálculos de áreas como essa aqui, que até então, no ensino médio, a gente conhecia essas fórmulas, certo? Essas fórmulas aqui para calcular a área de uma superfície plana. Pô, mas se o canal é de matemática para iniciantes, para que falar de um assunto que é do curso superior? Bem, na verdade, galera, o conceito de integral e a definição de integral que é usada hoje vem daqui. E a gente já faz isso há muito tempo, sem ao menos perceber. Porque o que é uma integral? Uma integral nada mais é que a soma de várias áreas. Então, tenho várias áreas aqui, certo? E vou somando e eu consigo ter a área dessa figura aqui, que ela não é definida. Você vê que ela vem aqui, ó, e vai lá para cima. Então, eu vou explicar o conceito aqui nessa figura e a gente vai trazer o mesmo conceito para cá, para vocês verem que é a mesma ideia. Então, para calcular essa área, uma hipótese, uma figura que tem 2 metros de um lado e 1 metro do outro, para calcular uma figura, um retângulo desse aqui, a fórmula é base vezes altura, correto? Então, se você tem um retângulo pequenininho, é base vezes altura. Eu consigo a área desse retângulo. Por que eu consigo a área desse retângulo com essa fórmula? Porque aqui, galera, é uma figura definida. Eu consigo pegar esse retângulo e dividir em vários retângulos aqui, de forma que se eu multiplicar essa basezinha aqui vezes essa altura, eu vou conseguir a área disso aqui. Certo? Achei a área definida disso aqui. E se eu multiplicar de novo essa base vezes essa altura aqui, eu vou achar essa outra área aqui, correto? E se eu for fazer isso aqui infinitas vezes, diminuindo isso aqui em retângulos muito pequenos, se aproximando de zero, eu vou ter a área perfeita. Então, se eu tiver um retângulo muito grande, eu tenho a área perfeita. E se eu tenho isso aqui em forma bem pequenininha, em filetes, se aproximando de zero, eu também vou ter a área perfeita. Então, se eu juntar, somar todas essas áreas desse retângulozinho pequenininho aqui, fizer uma por uma e somar, vai dar a área total disso aqui, perfeita. Só que eu não preciso fazer tudo isso aqui para ter a área perfeita. Eu simplesmente posso pegar aqui, ó, direto, 2 metros vezes 1, vai dar 2 metros quadrados. Achei a minha área. Então, eu não preciso fazer isso aqui. Já nessa figura, eu não tenho uma forma definida. Então, o que acontece? O que o cara pensou? Se eu trouxer essa mesma ideia para cá, eu consigo calcular a área perfeita. Por que acontece? Se eu for dividir isso aqui, ó, em retângulos, repare o que acontece. Quando chega aqui nesse ponto, tá vendo? Eu não consigo ter um retângulo completo. Vai sobrar sempre esse pedacinho aqui, ó. Então, se eu for fazer isso aqui em retângulos grandes, vai sobrar sempre essa diferença, ó. Eu não vou conseguir calcular. Então, vai dar sempre uma diferença. Então, o que o cara pensou? Se eu diminuir esses retângulos, ó, de maneira muito pequena, ó, que eu já consegui diminuir essa diferença que eu tinha. E aqui eu vim de novo, ó. Diminuir. Então, se eu conseguir diminuir esses retângulos muito próximos, bem filetes, pequenininhos, próximos a um fio de cabelo, eu vou conseguir ter um retângulo perfeito. E no final disso aqui, quando eu somar todas essas áreas aqui, ó, base vezes altura, bem pequenininho, eu vou conseguir a área de um retângulo perfeito. Isso infinitas vezes aqui, ó. Retângulos muito pequenininhos, próximos ao fio de cabelo, infinitos retângulos, muito pequenos, tão pequenos que se aproxima de zero, mas não é zero. Então, quando eu fizer isso, pessoal, eu vou ter a área perfeita do quadrado, do retângulo. E quando eu somar todas essas áreas pequenininhas, eu vou ter a área perfeita dessa figura. Então, essa mesma ideia eu trouxe para cá. Só que aqui, ao invés de desenhar retângulos perfeitos, eu não consegui desenhar retângulos perfeitos. Então, à medida que eu vou diminuindo o tamanho dos retângulos, eu consigo ter um retângulo perfeito. Então, na verdade, a integral é a soma de várias áreas, entendeu? Eu peguei várias áreas e somei. E aí surgiu esse símbolo
de S bem grandão da integral, que nada mais é que a soma de várias áreas definidas por um ponto A até o ponto B, tá aqui, A até o ponto B. Então, esse tipo de integral é a integral que a gente chama de integral definida. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, esse eixo aqui é chamado de eixo f de x, e esse eixo aqui é o eixo x. Então, se a área é a base vezes a altura, então seria isso aqui, né? Seria isso aqui vezes isso aqui. Seria f de x vezes x. É o que a gente faz aqui, ó. Não é base? Não é essa altura vezes a base? A gente não faz esse vezes esse? E aqui é a mesma ideia. F de x vezes esse pedacinho aqui, ó, que eu esqueci de comentar também, que ele é tão pequenininho, mas é tão pequenininho, mas é tão pequeno, que eu vou chamar ele de dx, que é um pedacinho muito pequeno de x. Então, quando eu multiplicar f de x vezes dx, eu vou ter a soma de várias áreas debaixo desse gráfico. Então, a integral nada mais é que é uma ferramenta que calcula a área abaixo de um gráfico, a área abaixo de uma curva. Entendeu? Então, esse conceito de integral, esse conceito de soma de áreas, a gente já traz lá desde o ensino médio e a gente passa essa ideia para cá. Então, essa coisa de ser do ensino superior é bobagem, porque toda a base ela é fundada, toda a base foi traga daqui, entendeu? Então, esse conceito foi trazido para aqui, essa mesma ideia, para que a gente possa explicar as integrais. É um assunto que muita gente aí tem dificuldade em entender, porque não consegue visualizar a integral dessa maneira. E temos também, rapaziada, a integral indefinida. A definida é essa aqui, porque eu defino os limites de integração. Então, se eu for calcular uma área, eu consigo, ó, vou calcular a área daqui até aqui. Eu coloquei os meus limites para calcular essa área. Se eu, por exemplo, colocar daqui até aqui, eu coloquei os limites também para calcular essa área. Entendeu? E tem também as integrais indefinidas. Beleza? Então, esse foi um vídeo curtinho aí, só para a gente ter uma noção de integral. Tem muito mais contexto em cima disso, mas a ideia base de integral é isso aqui. Integral nada mais é que a soma de várias áreas. Eu tenho várias áreas, eu vou somando e eu tenho a área perfeita debaixo do gráfico, fazendo essa ideia aqui de colocar isso aqui em retângulos tão pequenininhos, tão pequenos que ele fique retângulos perfeitos para eu ter a área perfeita debaixo desse gráfico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal e até a próxima.